E aí, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como foi minha primeira peia na ayahuasca e o que aconteceu, como é que eu me senti, porque não foi um momento agradável, assim, acho que foi uma das experiências mais complexas, assim, difíceis de se lidar, que eu já passei, e como que eu fiz ali para lidar um pouco melhor com esse processo. Eu sei que muitos de vocês chegaram até o canal por conta dos meus vídeos antigos sobre a ayahuasca, sobre como foi meu processo, né, tudo que eu acredito sobre essa medicina, para que ela serve, quais os benefícios que eu tive dessas experiências, tomando com povos indígenas e tomando também com o pessoal do Daime. A última cerimônia de ayahuasca que eu participei foi uma jornada dupla, que é quando tem mais de uma sessão, mais de uma dose, né, mais de uma cerimônia conduzida em dias seguintes. Geralmente é um dia e no dia seguinte outro. Essa que eu fiz foi um dia, foi num domingo, e depois teve uma outra na terça. Então a segunda-feira foi um dia intercalado onde não teve cerimônia, teve outras coisas, temascal, tenda de suor, enfim, cantos, né, aprender os cantos indígenas, foi muito legal. Na cerimônia do domingo foi tudo muito lindo, vi um monte de coisa, um monte de sensação de mensagem assim relacionada à comunicação, né, a eu explorar mais e criar mais conteúdo, né, pensando nos meus projetos para esse ano também. Veio também coisas emocionais relacionadas a meu pai, minha família, amigos que eu tinha conhecido naquela época ali, que estavam trazendo uma mensagem legal assim no meu processo, assim, sabe, que eram coisas que eu deveria começar a prestar atenção para poder melhorar a minha vida, melhorar a minha forma de ser, características, né, de alguns indivíduos que cruzaram meu caminho que valia a pena observar. E resumindo, foi uma sessão ótima, cheia de insights, só coisa boa. 2 dias depois eu fui participar de uma outra cerimônia e já não foi a mesma coisa. E não tem nada a ver com a cerimônia necessariamente, né? Nem sempre, né? Às vezes sim, o seu espaço onde você está, com quem você está, vai influenciar o seu trabalho, mas muitas vezes também alguma questão sua também de você saber lidar. Mas enfim, né? Fui eu firme e forte para participar do trabalho e nessa noite eu tive sensações e passei por visões e por situações ali naquela noite, coisas que eu nunca tinha experienciado. Já tinha ouvido pessoas falarem sobre isso durante o processo de ayahuasca, né, durante cerimônias de ayahuasca, mas eu pessoalmente nunca tinha experienciado e ficava super feliz que não, eu nunca tive peia, não, passar a peia só respirar fundo ali, sentindo o amor e agarrar ali na fé e a entrega que é simples e você passa. Eu nunca tinha vomitado, nunca tinha passado por isso tudo. E essa noite tudo aconteceu. E para começar, a primeira sensação que eu tive é que eu de fato estava numa oca, com todo mundo que estava ali naquele ambiente. E com os olhos fechados, assim, me sentindo completamente sóbrio, me sentindo normal, assim. Se eu tivesse com os olhos abertos, né, e teve um momento que eu abri os olhos, estava sentindo os olhos abertos e começasse a andar, estava totalmente normal, totalmente sóbrio. Fechava o olho, eu via todo mundo reluzente, com formas geométricas, assim, com os padrões que eu costumo ver com os indígenas, né? Nos seus corpos, assim, né? Tanto eu quanto outras pessoas. E uma oca, assim, como se todo mundo estivesse dentro de uma oca, dentro de um contexto, e eu sentindo, assim, como que deve ser tomar ayahuasca com os indígenas lá na tribo deles, né, sabe? Onde está todo mundo ali com os olhos fechados, se vendo ali naquele ambiente, e dentro de um espaço sagrado, um espaço coberto, né? E ao mesmo tempo tudo escuro, né? Tudo, sabe, bem tenebroso. Tenebroso não, mas sombrio, assim, uma energia meio sombria, uma energia meio... Não é sombrio, meio de mistério, sabe? É exatamente isso. Nessa noite eu senti a energia do mistério, o mistério da escuridão, o mistério do desconhecido. Como tem tanta coisa aí que a gente não é capaz de compreender mesmo. E nesse momento que eu estava ali com os olhos fechados e me vendo com essas cores, eu ao mesmo tempo via todo mundo, e a mim também, com arquétipos de um determinado personagem dentro de uma tribo, né? Talvez há tempos atrás, né? Eu me vi como mensageiro, como professor, vi outra pessoa como guerreiro, vi outra pessoa como caçador, vi outra mulher como pessoa que cuida das comidas, vi outra mulher que era educadora também. Você imagina se você pensar num personagem de um professor, ou de um mensageiro, ou disso, daquilo, né? Como é que ele deve parecer? E era assim que eu conseguia ver essas pessoas com os olhos fechados. E até então tudo bem, eu estava achando aquilo tudo muito interessante, estava sendo diferente do que eu costumo ter. Se você nunca viu meus vídeos antigos sobre a ayahuasca, tem aqui em cima. Estava sendo diferente do que eu costumo ver, mas estava sendo interessante. Até que eu comecei a sentir algumas coisas andando perto de mim, assim, né? Tipo, seres mesmo, sabe? Eu via como se fossem pajés, assim, indígenas mesmo, passando com cocar, passando perto de mim. Era só uma sombra, assim, né? Com o olho fechado, era só a sombra dele, só um vulto passando, mas eu sentia passando pertinho, assim, conversando, falando alguma coisa perto de mim, e aí ia soprar. Eu sentia uns negócios assim perto de mim, e eu ficava assim, caraca, que incrível, o que tá acontecendo? Tinha hora que eu abri o olho assim, duvidando, assim, não, sério, tem alguém aqui, cara? Tem alguém que tá passando aqui perto de mim? Tinha ninguém, cara. Eu ficava assim, nossa, tá bom, né? Vamos fechar o olho. E que por acaso nessa noite, as pessoas que estavam conduzindo o trabalho estavam dando um break, assim, estavam dando um espaço. Tava todo mundo sentindo, tava uma energia assim, devagar, silenciosa, mais sombria, assim, não sombria de ruim, mas sombrio de mistério, como eu falei, no ambiente, né?
E eu falei assim, poxa, vou aproveitar esse silêncio todo, vou fazer alguma pergunta aqui. Eu comecei na minha cabeça a pensar, o que eu tenho para resolver mesmo? Tipo assim, eu quero lidar com essa questão, com aquela tal. Quando eu comecei a pensar nisso, eu senti um negócio assim, repreensivo vindo em mim e falei assim, shh, agora não, agora é silêncio. Só fica no silêncio. E eu, tá bom. E era aquela coisa de não tinha uma pessoa dando um pio, uma música sendo cantada, nada. E era aquele silêncio sepulcral, assim, nem o barulho das árvores, nem nada eu ouvi lá de fora. E eu sentindo essa energia, eu decidi abrir o olho assim e olhar, cara, tinha uma névoa. Eu tava nas montanhas aqui da região serrana do Rio. Tinha uma névoa grossa que chegou e cobriu assim a oca, né, o Cupixaba, onde a gente tava. E tu olhava pra fora, não dava pra ver nada, era só uma névoa branca, assim. Imagina você tá dentro de uma floresta assombrada, aquelas florestas de inverno, assim, que não tem mais folhas, e passa aquela névoa, assim, um negócio bem cenário de filme de terror, né? Eu falei assim, caraca, que negócio é esse, cara, que nunca tinha visto isso na vida antes, que energia é essa? E até então, né, eu estava entendendo que era energia assim, né, da escuridão, energia do mistério, tudo isso, mas era tenebroso o negócio. Beleza, todas essas sensações e visões até então tinha sido só com a primeira dose, né? Pra quem sabe, a dose é mais ou menos ali um copinho de 50 ml, alguma coisa assim. E aí eu não tinha tido muitos insights, assim, só essa coisa dos arquétipos, né, da minha visão ali como comunicador, como professor. Eu falei assim, nossa, interessante, mas eu não tinha tido nada muito revelador como eu costumo ter com a ayahuasca, né? Aí eu falei, bom, vamos seguir com o trabalho, porque o trabalho é o trabalho, né? Vamos trabalhar porque na próxima dose vão ter outras coisas aí para eu resolver. Eu tomei a segunda dose e já muito rápido já senti de vomitar. Eu nunca vomitei antes, né? E eu não respirei, tá? Deixei descer, deixei ficar aqui, sentei, peguei um caderninho e comecei a anotar tudo isso que eu falei para vocês, né? Que eu levei um caderninho comigo e eu fico ali no intervalo entre entre uma dose e outra, eu anoto as coisas que eu tô sentindo, como é que eu tô sentindo, faço um relatório, porque no dia seguinte lembrar tudo, né? Toda a jornada do astral é difícil. Essa segunda dose foi quando o negócio ficou assim, fora de controle, a galera indo vomitar, e normal o pessoal vomitar, sabe? Cada um tem seu processo, suas limpezas para fazer, a gente vomitando dentro do espaço, assim, pegando balde, vomitando e tal. E eu assim, vendo não, que eu tava com o olho fechado, né? Mas ouvindo aqueles barulhos, aquelas movimentações todas, eu assim, firme e forte e tal. Até que chegou um ponto que eu não conseguia me manter firme. A minha mente e as visões que eu estava tendo de psicodelia mesmo, de formas e tal, saíram completamente de controle. Assim, era uma coisa totalmente abstrata, formas e linhas e cores e tal. Era uma coisa assim tão confusa que eu não sabia nada, não tinha nada para eu entender ali, não conseguia entender. E o único trabalho, o esforço que eu estava fazendo era de tentar me manter ereto, respirar fundo, soltar pela boca, sentir o corpo, sentir o coração, mas ao mesmo tempo, como eu estava vendo tudo isso por trás dos meus olhos, eu não conseguia relaxar. Eu estava o tempo todo tentando acalmar a minha mente, acalmar o meu corpo, acalmar, e não simplesmente deixar aí, se quer, se vai ser psicodelia, se vai ser loucura, me leva aí, você sabe mais do que eu, medicina, uma sagrada ayahuasca, você sabe mais do que eu, então me guie pelas suas formas de comunicar, as quais eu ainda não compreendo, mas que sinto. E eu já tinha feito isso antes, né, em outras cerimônias, né, simplesmente me deixar ser levado, né, não importa para onde, e sentir, só deixar-me sentir. E nesse processo eu comecei me prendendo muito no mental, e aí que o negócio ficou ruim. Eu comecei a sentir um grande desconforto físico mesmo, né? De sentir como se tivesse com uma pontada aqui no fígado, como se eu estivesse sentindo alguma coisa dentro de mim que não estava legal. E comecei também a ficar desorientado, sabe? Meu movimento ficava meio desorientado e tal, a visão um pouco turva. Sei que nisso eu fiquei muito enjoado, muito rápido, e deu vontade já, deu uma tossida que já quase deu uma golfada em alguém. Eu falei assim, nossa, Jesus Cristo. Me levantei, saí correndo assim, peguei um balde e fui fazer minhas necessidades, fui fazer minha limpeza longe ali, nem longe, né? Um pouquinho distante, assim, de onde estava tendo a cerimônia. E ali foi horrível, cara, foi muito ruim, assim, de sentir como se eu estivesse vomitando um nada, assim, saiu uma coisa, assim, parecia um esforço para o negócio sair, subir até minha garganta e sair. Nossa, foi muito difícil, muito ruim. E ao mesmo tempo me sentindo, sabe, desorientado e confuso e tudo isso. Eu botei a mão no chão, assim, e falei assim, Mãe Terra, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá força aqui. E nesse momento eu de fato fui tocado por uma energia de amor, assim, uma energia de calma, sabe? Uma coisa quente, né? Uma coisa calorosa que eu senti aqui dentro do corpo. E eu fiquei tentando manter minha atenção só ali, né? Não, me dá um pouquinho de luz aqui, porque tá difícil, né? E eu fiquei ali respirando em cima daquela energia ali e tal, até
até me senti bem de novo, né? Me recuperar, tomei um pouquinho d'água e tal, fui lá fora, fiz um xixi também, não sei o quê, e voltei pro meu lugar. Isso tudo aí deve ter demorado uns 20 minutos, assim, esse processo todo, né? Vamos contar aí que a cerimônia dura, sei lá, uma noite inteira, 8 horas, 10 horas de trabalho, 20 minutos, meia hora ali de passar perrengue, tá valendo. E aí voltei pro meu lugar, ainda me sentindo um pouco esquisito com o meu corpo e com tudo. A mente já tava um pouco mais calma já, mas eu ainda tava meio fisicamente mal, assim, cansado, sabe? Como se eu tivesse expurgado alguma coisa assim, que eu não sei o que que é. E aí fui me deitar, né? Que dessa vez eu sempre faço meu trabalho sentado, mas dessa vez eu falei assim, cara, eu tô mal, não tô legal, vou deitar. Aí eu deitei no chão, fiquei lá calminho, só relaxando, respirando e tal. E as visões ficaram muito menos intensas, ficaram bem mais tranquilas de se lidar. Só que também foram processos muito bonitos, assim, né? Tinham 3 mulheres que estavam cantando também, cantaram músicas nativas americanas dos Lakota, né? Do povo do norte da América do Norte. E foi muito bonito, assim, visões e sensações, assim, de amor e de paz e de natureza, tudo isso muito bonitas e que traziam algumas mensagens ali que eu tinha coisas para perceber também. Em algum momento depois, eu um pouco mais sóbrio também, a força, né, que é essa sensação toda da psicodelia, eu tinha passado um pouco. Eu perguntei, assim, né, com o olho fechado, eu joguei uma pergunta, eu falei assim, poxa, por que eu passei por isso, né? O que eu tinha para resolver? Por que eu fiz essa limpeza, né? O que tinha para sair de mim? E rapidinho veio um insight, assim, sobre o apego ao controle. A situação ali estava calamitosa e eu tentei, sabe, ter o controle. Eu tentei dar o controle, ter o controle sobre toda a situação, seja pela minha respiração e tudo mais. E mesmo eu fazendo o máximo do meu esforço possível e não tendo resultado, eu não entreguei e não tive fé, sabe? Que tudo ia ficar bem. Eu simplesmente tentei manter ali o controle e tal, a rigidez, a tensão e o medo da loucura, medo de várias coisas. E foi só ficando pior e pior e pior até o ponto que saiu de mim. E assim, desde então eu não fui ainda tomar ayahuasca de novo, né? Até pretendo aí, agora que eu tô morando aqui no Brasil, provavelmente vou ter mais oportunidades de fazer. Mas nesse dia, como eu não tive muitos insights, muitas coisas muito profundas assim para desdobrar, eu fiquei um pouco ressabiado, assim, sabe? Mas tem, enfim, pessoas que estavam lá tiveram cerimônias lindas, teve várias pessoas que tiveram relatos incríveis, coisas incríveis para trabalhar. Então é aquela coisa, né? Cada um tá no seu ponto, na sua jornada, coisas pessoais para desenvolver. Talvez naquele dia, naquele momento, eu tinha que trabalhar isso, do apego ao controle, não consegui, a peia veio, me pegou, não sei. Esse é o tipo de resposta, né? Que às vezes a gente vai num trabalho de ayahuasca e a gente sai de lá sem ter certeza. A gente sentiu essas coisas, entendeu alguma coisa ali, mas a gente não tem certeza. E aí fica duas opções. Uma, de eu testar ao longo da minha vida um pouco mais de desapego do controle e ver como isso vai me trazer benefícios e recompensas. Ou e também, né? Não ou, né? E também numa próxima sessão, né? Numa próxima cerimônia que eu for, eu experimentar fazer de fato esse desapego do controle, simplesmente me deixar ser levado e ver se eu vou ter experiências similares. Mas é isso, eu quis compartilhar um pouquinho para vocês dessa experiência que é muito pessoal, né, de meu perrengue que eu passei lá tomando ayahuasca, porque eu já fiz vários vídeos sobre ayahuasca para vocês e eu acho que é importante deixar claro que não é só flores, que não é só alegria, só amor e só entendimento e tal, porque todos nós temos sombras para lidar e elas são muito inconscientes, elas estão muito profundas na gente, né? Então pode demorar até um tempo até você conseguir chegar nessa camada que precisa ser desdobrada também. E só quando a gente chegar nessas camadas mais profundas do nosso ser, que precisam ser limpas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas, é que a gente vai entender o tamanho do trabalho que tem para ser feito. Essa jornada de se tornar um ser humano melhor, eu acredito que ela é eterna, ela vai até o final da vida, né? No dia que a gente conseguir eliminar tudo que a gente tem para eliminar de impurezas do nosso ser, aí a gente sai desse plano, né? A gente volta para a luz, a gente vira a luz de fato, né? Então se você nunca tomou medicina, tem medo, não sabe como é que vai ser, tem medo de vomitar, cara, saiba que pode acontecer, sabe? E mesmo assim, você vai passar por aquilo ali, vai ser desagradável naquele momento, possivelmente vai trazer um aprendizado para você ou não, você vai sair de lá confuso sem entender também, mas pode fazer parte do processo. Eu tô aqui, tô bem, tô tranquilo, sabe, sobrevivi, e estou pronto para outra, em breve vou fazer de novo. Mas para vocês que já fizeram rituais de ayahuasca, já sentiram peia, né, já passaram por processos difíceis ali durante a noite ou durante o seu trabalho, cara, dá uma dica aqui para eu nunca mais passar por isso na minha vida, se você tiver alguma dica, seja para mim ou seja para a galera que está lendo aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui nos comentários a sua mensagem aí, o que foi de experiência difícil que você já passou,
como foi que você lidou com ela, que tipo de aprendizado que você teve através da peia, né? Se você já teve peia, sabe? Isso aí vai me enriquecer muito, verdade, e outras pessoas também, conto com você. E se você também tem amigos ayahuasqueiros aí, amigos que costumam frequentar alguma igreja, alguma tradição que trabalha com a medicina, compartilhe esse vídeo aqui com eles, que talvez possa trazer algum insight, alguma reflexão, alguma conversa legal sobre esse assunto, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abração e